O deserto e o cetro, as 12 lições que forjaram um líder. O vento cortava o ar seco do Sinai como uma lâmina, levantando redemoinhos de areia que dançavam ao redor dos pés calçados de sandálias gastas. Moisés não olhava para trás, embora soubesse que atrás dele se estendia o mar que havia se aberto como cortinas de linho rasgadas pelo sopro de Deus. À frente, um povo murmuroso, cansado, mas vivo 400 anos de escravidão quebrados em uma única noite de sangue, pão sem fermento e pressa. Agora, eles eram livres. E agora, ele deveria liderá-los. Não havia manual. Não havia trono. Apenas um bastão de pastor, uma voz rouca de décadas gritando ordens nos campos de tijolos do Egito, e a certeza de que aquele Deus que falava de sarças ardentes não escolhera um homem por sua força, mas por sua disposição em curvar-se. A autoridade começa quando você tira as sandálias. A primeira lição veio antes mesmo do Êxodo. Moisés, pastor de ovelhas alheias, viu o fogo que não consumia e ouviu a voz: tira as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. A autoridade não é sobre o que você calça, mas sobre reconhecer que há terrenos onde sua própria grandeza é pó. Um líder que não se descalça diante do sagrado jamais terá o peso de um cetro, apenas o vazio de um título. 2. Fale, mesmo que a língua seja pesada. Eu não sou eloquente, argumentou Moisés. Deus não discutiu. Em vez disso, deu-lhe Arão como porta-voz, mas manteve o bastão em suas mãos. A lição não era sobre perfeição, mas sobre obediência. Um líder não precisa ter todas as palavras, mas deve ter a coragem de dizer as que tem mesmo que tremam. 3. A pressa é inimiga da visão. Faraó cedeu após a 10ª praga, e o povo saiu tão rápido que a massa do pão não teve tempo de fermentar. Mas no deserto, Deus não os apressou. 40 anos de peregrinação não foram um castigo, mas um processo. A autoridade verdadeira não corre, ela caminha com propósito, mesmo quando o caminho parece longo demais. 4. O povo esquecerá as vitórias, mas lembrará da sede. 3 dias após a travessia do Mar Vermelho, já havia murmúrios por água. Moisés poderia ter gritado: não viram o mar se abrir? Em vez disso, golpeou a rocha em Horebe, e jorrou água. Um líder não governa com base no que já fez, mas no que ainda precisa ser feito hoje. 5. A lei não é para controlar, mas para libertar. No Sinai, enquanto o povo tremia ao pé da montanha, Moisés subiu para receber tábuas de pedra. Não eram correntes, mas limites que protegiam a liberdade. Autoridade sem limites vira tirania, limites sem amor vira prisão. O equilíbrio está em lembrar que as regras existem para que o povo não precise adivinhar o que é justo. 6. Interceda, mesmo quando merecem a ira. Deus ameaçou consumir Israel após o bezerro de ouro. Moisés poderia ter concordado afinal, eles haviam trocado a glória por um ídolo. Mas ele se colocou na brecha: perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro. Um líder verdadeiro não abandona os seus, mesmo quando eles abandonam a razão. 7. Delegue, mas não abdique. Jetro, seu sogro, viu Moisés julgar o povo do amanhecer ao entardecer e lhe deu um conselho simples: isso não é bom. Você se esgotará. Moisés escolheu homens capazes e os colocou sobre 1.150 e 10. Autoridade não é fazer tudo sozinho, mas garantir que tudo seja feito com mãos confiáveis. 8. A humildade é a armadura contra a rebelião. Cora, Datã e Abirão desafiaram sua liderança: por que vocês se elevam acima da congregação? Moisés não levantou um exército. Prostrou-se, rosto em terra, e deixou que a terra mesma respondesse engolindo os rebeldes. Um líder que não teme se curvar não precisa temer quem se levanta contra ele. 9. O sucessor deve ser preparado, não escolhido por urgência. Quando Deus anunciou que Moisés não entraria em Canaã, ele poderia ter amaldiçoado o deserto. Em vez disso, pediu um sucessor: que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Josué foi preparado por anos, não ungido por desesperação. A autoridade duradoura planta árvores cujos frutos não colherá. 10. A raiva queima, mas a paciência constrói. Em Meribá, o povo novamente clamou por água. Moisés, exausto, golpeou a rocha 2 vezes em desobediência à ordem de simplesmente falar a ela. A água jorrou, mas o custo foi alto: porque não me santificastes, disse Deus.
Um líder que deixa a frustração ditar em suas ações perde mais do que batalhas, perde a confiança do céu. 11. A bênção final é maior que a jornada. Nos últimos dias, Moisés subiu ao Monte Nebo. Diante dele, a terra prometida que nunca pisaria. Mas não houve amargura. Abençoou cada tribo, uma por uma, com palavras que ecoariam por gerações. A autoridade não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se deixa nas mãos de outros. 12. A maior liderança é saber quando passar o bastão. Moisés morreu sozinho, aos 120 anos, com a vista ainda aguçada e a força intacta. Mas não lutou para permanecer. Sabia que nenhuma liderança é eterna, nem mesmo a sua. Enterrado por Deus em vale desconhecido, seu legado não foi um túmulo, mas um povo que seguiu em frente. O vento ainda soprava sobre o Sinai quando Josué cruzou o Jordão. E algum lugar, entre as areias e as estrelas, um bastão de pastor repousava não como símbolo de poder, mas de uma autoridade forjada na obediência, na paciência e na certeza de que liderar, acima de tudo, é servir. O rio Jordão transbordava, espumante sob o peso das águas da estação. Os pés dos sacerdotes mal tocavam o leito quando as ondas se ergueram como muros à direita e à esquerda, e o povo atravessou em silêncio, a terra seca sob seus calcanhares. Josué não olhou para trás. Sabia que a memória de Moisés não estava nas margens que deixavam para trás, mas no modo como cada passo adiante era dado, firme, sem pressa, como quem carrega uma promessa e não um fardo. As pedras que tiraram do leito do rio 12, uma para cada tribo, não foram empilhadas como monumento, mas como lembrete. Que a passagem não havia sido obra de espadas, mas de fé. Que a terra que pisavam não era conquista, mas herança. E que a liderança de Josué não começava ali, mas se estendia desde o dia em que, ainda jovem, havia carregado a arca ao lado de Moisés, aprendendo que o peso da autoridade é mais leve quando dividido. Jericó se ergueu diante deles, muralhas altivas como o orgulho de seus habitantes. Não houve gritos de guerra nos primeiros 6 dias. Apenas a marcha silenciosa, os pés descalços dos sacerdotes, o som surdo dos chifres de carneiro ecoando entre as pedras. No 7º dia, quando as trombetas soaram por mais tempo e as vozes se uniram num único brado, não foram as muralhas que caíram, foi a ilusão de que alguma fortaleza, por mais alta que fosse, poderia resistir àquilo que já estava escrito. Mas Josué não se enganou com a vitória. Sabia que a terra prometida não era um prêmio, mas um teste. Quando os homens de Ai os repeliram, e 36 guerreiros israelitas tombaram na poeira, não amaldiçoou o chão nem questionou o céu. Reuniu o povo, rasgou suas vestes e ficou prostrado até o anoitecer, não por fraqueza, mas porque entendia que a derrota não era sinal de abandono, mas de que algo precisava ser purificado. Acã, com seu manto babilônico escondido sob a terra, era apenas o sintoma de um veneno mais antigo, a crença de que o que Deus dá pode ser tomado à força, ou guardado para si. A purificação veio com o fogo e com as pedras. Mas também veio com a renovação da aliança, entre o Monte Ebal e o Gerizim, onde as bênçãos e as maldições foram lidas em voz alta, não como ameaça, mas como espelho. Josué não era um juiz implacável, era um homem que havia visto o que acontecia quando um povo esquecia sua própria história. Por isso, antes de morrer, reuniu as tribos em Siquém, não para dar ordens, mas para contar novamente a história, de Abraão, de Isaque, de Jacó, da escravidão e da libertação. Escolhei hoje a quem servireis, disse, não como ultimato, mas como convite. E quando o povo respondeu ao Senhor nosso Deus serviremos, não foi um juramento vazio, mas o reconhecimento de que a liberdade verdadeira não está na ausência de um Senhor, mas na escolha de servir ao único que não escraviza. Seu corpo foi enterrado em Timate-Heres, na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Não houve procissão de luto, nem monumentos de pedra. Apenas um povo que, mais uma vez, seguiu em frente agora sem Moisés, agora sem Josué, mas com algo que nenhum líder poderia lhes dar, a memória de que a terra só é prometida quando se caminha nela como peregrinos, nunca como donos. E assim, entre o poente e o nascer de novas gerações, o bastão continuou a passar de mão em mão, não como cetro, mas como ferramenta. Porque a verdadeira liderança não se herda, aprende-se a deixá-la ir. Os anos que se seguiram foram como o vento sobre as colinas, invisíveis, mas moldando a terra. Os filhos dos que haviam cruzado o Jordão já não recordavam o sabor do maná, nem o peso das correntes do Egito. Suas histórias, porém, persistiam não como relíquias em santuários, mas como cinzas quentes sob a brasa, prontas a inflamar quando o sopro certo as atingisse. Em Siquém,
Entre os carvalhos de Moré, um homem chamado Boaz ajustava as correias de sua sandália enquanto observava os ceifeiros nos campos. Não era juiz nem profeta, mas conhecia o peso de uma promessa. Quando Rute, a moabita, curvou-se para colher as espigas deixadas para trás, ele viu mais do que uma estrangeira faminta, viu a fidelidade que sobrevive à fome, a lealdade que não conhece fronteiras. E quando estendeu a mão para oferecer-lhe água, não era apenas um gesto de hospitalidade, mas o reconhecimento silencioso de que a redenção muitas vezes chega pelos caminhos que não escolhemos. Ao norte, em Mispa, um jovem chamado Samuel dormia no tabernáculo, onde a arca repousava como um coração adormecido. Eli, o velho sacerdote, já não enxergava bem, mas suas orelhas ainda captavam o murmúrio da noite. Quando a voz chamou o menino pelo nome, 3 vezes, ele finalmente entendeu: Deus não falava mais através de trovões no Sinai, mas no sussurro que precede o amanhecer. E Samuel, com os olhos ainda pesados de sono, aprendeu que ouvir é o primeiro ato de coragem. Enquanto isso, nas colinas de Belém, um pastor chamado Jessé observava seu filho mais novo tocar a harpa sob a sombra de uma figueira. Davi não era o mais forte, nem o mais sábio, mas suas mãos sabiam extrair música de onde outros só viam madeira e cordas. Quando o profeta ungiu em segredo, não houve trombetas, nem multidões. Apenas o óleo escorrendo pela testa de um menino, e o conhecimento de que os reis verdadeiros são feitos nas pastagens antes de serem coroados nos palácios. E assim, sem fanfarra, a história continuava a tecer-se. Os filisteus ainda ameaçavam as fronteiras, os ídolos ainda tentavam os corações, e a terra, por vezes, parecia esquecer a quem pertencia. Mas em cada cidade, em cada tenda, em cada lar onde se contavam as velhas histórias ao pé do fogo, algo permanência, a certeza de que a liberdade não é um lugar a que se chega, mas um caminho que se escolhe a cada passo. Quando a arca finalmente retornou a Jerusalém, não foi sobre carros de guerra, mas sobre os ombros de homens que dançavam. E Davi, com a coroa ainda instável na cabeça, saltava diante dela, despojado de qualquer dignidade real, porque havia entendido o que seus antepassados já sabiam, que a verdadeira realeza não está em ser servido, mas em lembrar a quem se serve. E o povo, mais uma vez, seguiu em frente. O vento que soprava sobre as colinas de Judá trazia consigo o cheiro de terra molhada e o eco dos símbolos. A arca repousava agora no tabernáculo que Davi mandara erguer, mas seu peso não era de madeira ou ouro, era o peso de uma promessa antiga, daquelas que não se cumprem de uma vez, mas se desdobram como um rio que insiste em correr mesmo quando a seca parece eterna. Davi, já não tão jovem, sentava-se à porta do palácio ao entardecer, observando os meninos que brincavam com pedras lisas colhidas no ribeiro. Um deles, de cabelos ruivos como os de sua mãe, atirou uma pedra com tal precisão que derrubou um pássaro de um galho. O rei não sorriu. Chamou o garoto até si e, agachando-se para ficar à altura de seus olhos, perguntou-lhe baixinho se ele sabia o que era matar sem necessidade. O menino baixou a cabeça, e Davi passou os dedos pela terra, desenhando um círculo. A vida é como este traço, murmurou. Pode ser apagado com um sopro, mas também pode ser o começo de algo que não acabará nunca. O garoto guardou a pedra no bolso, e Davi soube que, daquele dia em diante, ele olharia para as mãos como quem carrega uma espada invisível. Enquanto isso, nos vales ao norte, os filisteus ainda se moviam como sombras. Seus espiões infiltraram-se entre os mercadores que vinham de Tiro, trazendo sedas e rumores. Falava-se de um novo gigante, não de estatura, mas de astúcia, um homem chamado Aqui, que conhecia as fraquezas dos hebreus melhor do que eles próprios. Ele não marchava com exércitos e, em vez disso, semeava dúvidas. Porque servir a um Deus que exige tanto e dá tão pouco, sussurrava nos mercados, enquanto as moedas trocavam de mãos. Vossos altares estão cheios de cinzas, e vossos campos, de espinhos. Onde está a terra que mana leite e mel? Alguns ouviram. Em Bet-Semes, um grupo de homens deixou de circuncidar os filhos. Em Gibeá, uma mulher escondeu um ídolo de Azerá debaixo do trigo, acendendo-lhe velas quando a lua estava alta. Mas havia outros que resistiam, não por fé cega, mas porque lembravam. Lembravam do mar que se abriu, das muralhas que caíram sozinhas, do pão que caía do céu como chuva inversa. E lembravam, acima de tudo, que a liberdade não era um dom, mas uma escolha que se renovava ao amanhecer, quando se decidia levantar e seguir em frente, mesmo que os pés doessem. Foi então que Natã, o profeta, chegou ao palácio com os olhos ardendo como brasas. Não trouxe reprovações, mas uma pergunta que era como uma flecha: até quando morarás em casas de cedro,
enquanto a arca de Deus habita debaixo de cortinas? Davi sentiu o peso das palavras como se fossem pedras no peito. Ele, que dançara diante do Senhor com o coração nu, agora via que sua própria casa era um muro entre ele e a promessa. Naquela noite, o rei não dormiu. Caminhou pelos terraços do palácio, observando as estrelas que seu bisavô Abraão também vira. E, quando o primeiro clarão da manhã tocou as torres de Jerusalém, Davi chamou os escribas. Não seria ele quem construiria a casa para Deus? Esse era um fardo para mãos mais limpas que as suas, manchas de sangue e traições ainda frescas. Mas ele poderia preparar o caminho. Madeiras foram cortadas no Líbano, pedras foram talhadas nas pedreiras de Golã, e o ouro foi sendo acumulado como sementes guardadas para um inverno que ainda não chegará. Enquanto isso, nas tendas de Belém, um pastor chamado Jessé ainda contava as ovelhas ao anoitecer, sem saber que sua linhagem já estava entrelaçada com algo maior do que reinos. E em Hebrom, os ossos dos patriarcas repousavam em paz, como se soubessem que a história não acabaria com eles. Porque a terra, afinal, não pertence aos que a conquistam, mas aos que a amam o suficiente para plantar nela, mesmo quando a colheita parece distante. E o povo, mais uma vez, seguia em frente. Os ventos que sopravam das colinas de Judá traziam consigo o cheiro de terra úmida e o murmúrio de promessas antigas. Nas oficinas de Tiro, os artesãos já esculpiam as colunas que um dia sustentarão não apenas um templo, mas um símbolo, algo que os homens chamariam de casa de Deus, embora Deus nunca tivesse precisado de paredes. Mas os reis precisavam. E Davi, com suas mãos ainda trêmulas dos campos de batalha, sabia disso melhor que ninguém. Ele não podia construir o templo. As palavras do profeta ainda ecoavam em seus ouvidos como um sino rachado: você derramou sangue demais. Mas isso não o impedia de sonhar com ele. À noite, entre os suspiros de Batseba e o choro abafado do filho que perderá, ele desenhava nos rolos de papiro as plantas do que seria a morada do Senhor. Os corredores, os átrios, o lugar santíssimo, tudo meticuloso, como se a precisão pudesse redimir o que suas espadas não podiam. Enquanto isso, nas colinas, um menino de cabelos ruivos e olhos claros como o mel do deserto pastoreava o rebanho do pai. Seu nome era Davi, como o rei, mas ninguém o chamava assim. Para os irmãos, ele era apenas o caçula, o que cantava salmos enquanto as ovelhas dormiam, o que voltava com histórias de ursos e leões que ninguém acreditava. Sua funda repousava sobre um galho seco, e as pedras lisas que colecionava brilhavam no bolso como segredos. Em Gibeá, Saul ainda vagava pelas ruínas de seu próprio reinado, falando sozinho, assombrado por um Deus que o abandonara. Suas filhas, Mical e Merabe, teciam em silêncio, uma com os olhos secos de quem já chorara demais, a outra com as mãos trêmulas de quem ainda esperava. Às vezes, à noite, Mical ouvia os passos do pai se aproximarem de sua tenda, mas ele nunca entrava. Só ficava do lado de fora, como um fantasma que não consegue cruzar a porta. E no deserto, além do Jordão, os profetas ainda uivavam como chacais. Um deles, um homem de barba emaranhada e olhos ardentes, falava de um dia em que o leão se deitaria com o cordeiro. Os mercadores que passavam por ali riam e jogavam moedas a seus pés, como se a loucura fosse um espetáculo. Mas algumas crianças paravam para ouvir. E uma delas, anos depois, lembraria daquelas palavras quando visse um homem ser cravado em uma cruz. Porque a terra, mesmo quando parece adormecida, está sempre gestando algo. As sementes que Davi plantara, ouro, pedra, madeira, não eram para ele. Eram para o filho que ainda não nascerá, o filho de Batseba, o filho da promessa arrancada do pecado. Salomão. Um nome que soava como paz, embora paz fosse a última coisa que aquele reino conheceria. E assim, enquanto os homens planejavam templos e guerras, a terra continuava a girar, indiferente e fiel. As ovelhas de Jessé pastavam, os profetas deliravam, e em algum lugar, uma estrela ainda não acesa esperava seu momento de brilhar. O vento que soprava sobre Jerusalém levava consigo o eco das palavras do louco, aquele que, anos antes, atirava pedras contra o nada e gritava sobre um rei que viria sem espada. As crianças que ouviam, agora adultas, já não se lembravam bem do rosto dele, mas guardavam a estranha certeza de que algo estava por vir. Como a semente que racha a pedra sem pressa, como o rio que desbasta a montanha gota a gota. Salomão, o filho da promessa, ergueu seu templo com ouro e cedro, mas nem mesmo suas 1000 mulheres puderam preencher o vazio que herdara, a sombra de um Deus que não habitava em casas feitas por mãos humanas.
Os profetas, cada vez mais raros, ainda murmuravam nos cantos do mercado, enquanto os sacerdotes contavam as moedas dos sacrifícios. A terra, porém, não se importava com reinos. Ela seguia seu curso, regando o trigo que alimentaria o menino que, séculos depois, nasceria em um estábulo. A estrela acendeu-se finalmente, não para coroar um trono, mas para guiar pastores. E quando o homem da cruz expirou, o véu do templo, aquele mesmo que Salomão sonhara indestrutível, rasgou-se de alto a baixo, como se o próprio céu cansara de esperar. Não houve trombetas, nem exércitos celestes. Apenas um suspiro, um tremor na terra, e o silêncio que se segue a uma promessa cumprida. As ovelhas de Jessé ainda pastavam. Os loucos, agora, calavam-se. E a terra, fiel como sempre, preparava-se para gestar outra vez,